Nós estamos iniciando a nossa aula de hoje a respeito da dinâmica. Vamos começar um assunto novo, certo? E nisso nós vamos abordar o que é que a dinâmica estuda, né? Então, o termo dinâmica é provindo do grego dinâmica, que significa forte. Em física, a dinâmica é um ramo da mecânica. Lembra que nós estávamos estudando a cinemática, que também era um ramo da mecânica, tá? Só que agora nós vamos estudar a dinâmica, que estuda o movimento de um corpo e as causas desse movimento, né? Por que é que o corpo está passando por movimento? Por que é que ele está se movimentando? Quais são as causas, né, dessa movimentação? Em experiências diárias do nosso dia a dia, podemos observar o movimento de um corpo a partir da interação deste com outro corpo. Lembra lá do referencial que nós estudamos anteriormente, né? Então, a gente vai verificar o movimento de um corpo em relação ao referencial. E para isso, nós vamos estudar as leis de Newton. Então, as leis de Newton, elas foram publicadas pela primeira vez pelo físico inglês Isaac Newton, no ano de 1687. Nenhum de nós éramos vivos, então faz muito tempo, certo? Em sua obra de 3 volumes, intitulada Princípios Matemáticos da Filosofia Natural. Então, nessa obra, Newton elaborou 3 leis, e nós vamos ver que leis são essas a partir do que Newton fala. Então, as leis de Newton são um conjunto de 3 leis capazes de explicar a dinâmica que envolve o movimento dos corpos. Ele vai explicar por que é que os corpos se movimentam, seja qual for o corpo. Então, junto às 3 leis de Newton, são usadas para descrever a dinâmica dos corpos, isto é, as causas que podem alterar o seu estado de movimento. Então, a mecânica newtoniana mostra-se capaz de predizer a trajetória de asteroides e o surgimento das marés, por exemplo. Então, tudo que está relacionado com os corpos em movimento, né? As 3 leis de Newton vai explicar o movimento desses corpos. Então, hoje nós vamos começar falando a respeito da primeira lei de Newton. Lembrando que são 3, hoje nós vamos falar da primeira. Então, a primeira lei de Newton é chamada lei da inércia. Seu enunciado original encontra-se traduzido abaixo. Por que é a lei da inércia? O que é algo inerte? Algo inerte é algo parado. Então, olha só. A primeira lei de Newton, que é a lei da inércia, diz o seguinte, que todo corpo continua em seu estado de repouso, ou seja, parado, ou de movimento uniforme em uma linha reta, né, com movimento lá uniforme sem alterar o movimento, isso nós já estudamos, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele, ou seja, forças externas. Então, por exemplo, a gente tem aqui um carro que ele está em movimento uniforme. Ele está em uma pista, numa trajetória uniforme, lá o motorista bem tranquilo, se movimentando e tal. Mas vamos supor que passou, de repente, um cachorro na frente desse carro. E o que foi que esse motorista fez? Ele freou. Na hora que ele freou, o que foi que aconteceu? Ele bruscamente, principalmente se ele estivesse em cinto de segurança, aí a utilidade do cinto de segurança, se ele estivesse em cinto de segurança, o que é que vai acontecer? Ele vai ser arremessado bruscamente para a frente do carro. Ou seja, ele vai alterar a sua situação de repouso. Por quê? Porque apareceu uma força externa para alterar o seu estado dele. Então, fez com que ele mudasse esse estado aqui de repouso. Outro exemplo, nós temos esse rapaz aqui, olhando para um carrinho de supermercado. O que é que acontece com o carrinho de supermercado quando a gente chega no supermercado? O carrinho está lá, né? Parado. E o que é que nós fazemos? Nós pegamos o carrinho e começamos a empurrar o carrinho. Nós alteramos o estado de repouso daquele carro. Então, a gente usa aí a lei da inércia, que o carrinho ele ia permanecer parado
se não aparecesse uma força externa, no caso esse rapaz, empurrando o carrinho. Então, para esse carrinho que agora ele está em movimento, ele saiu do repouso, aplica-se a primeira lei de Newton também. O terceiro exemplo aqui, nós temos um rapaz sendo lançado de um cavalo. Vamos supor que um rapaz vinha num galope no cavalo, pocotó, pocotó, pocotó. E depois de um tempo esse cavalo se assustou com alguma coisa e o cavalo parou bruscamente, só que ele estava em movimento. Aí o que é que vai acontecer? O menino que estava no cavalo, ele vai permanecer em movimento. O cavalo parou, né? Alterou seu estado de movimento, só que o menino ele vai permanecer em movimento. Então o que é que vai acontecer? O menino vai ser lançado, certo? Então, a lei da inércia é isso, gente. É que todo o corpo ele vai tender a permanecer em repouso, no seu estado original, sem que uma força externa faça mudar do seu repouso. Quando tem essa força externa que faz a alteração e que muda o repouso, a gente aplica a lei da inércia, a primeira lei de Newton. Agora, façam a atividade do livro didático de ciências, da página 169, as questões 3 e 4. Copie perguntas e respostas, coloque o seu nome e a turma, envie uma foto e mande para mim, certo?